acerca do poder da palavra. Quantos aqui creem no poder da palavra de Deus? Verdadeiramente se acredita, olha, a palavra de Deus tem poder. Nós precisamos compreender quão poderosa é a palavra de Deus, né? O poder que ela tem. Ontem eu falava que muitas vezes nós andamos debilitados porque nós esquecemos daquilo que a palavra nos promete. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que a palavra afirma. E nós, de maneira até fácil, deixamos nos desencorajar. Então a palavra de Deus, ela não é um encorajamento. A palavra de Deus é uma promessa. Tudo que a palavra de Deus contém é uma promessa para a nossa vida. Algumas coisas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, mas tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Nada ficará sem se cumprir. Então nós precisamos meditar se nós verdadeiramente cremos na palavra. Ontem aqui, o Alisson já falou, foi um tempo muito edificante. Nós tínhamos pessoas que nem da igreja eram, pessoas da igreja trouxeram outros para serem abençoados. Tinha outras pessoas que viriam, mas na última hora, que também não são da igreja, tiveram um problema e não puderam vir, né? Porque nós precisamos fazer da palavra de Deus uma realidade na nossa vida. Nós precisamos de fato decidir crer que isso é verdade. E ontem eu até falava aqui, a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu para esse tempo reis e sacerdotes. Será que os reis e os sacerdotes vieram para o culto hoje? Deus estabeleceu reis e sacerdotes. Um rei, ele tem poder para decretar. E aquilo que um rei decreta, ninguém pode revogar. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus tem poder, e que a palavra que nós liberamos a partir da palavra também tem poder. Quando nós nos fundamentamos na palavra, é claro, não basta fundamentar, né? Porque não adianta eu dizer aqui, olha, a minha casa vai prosperar muito financeiramente, mas eu não ser obediente aos princípios de generosidade. Não é porque eu estou declarando que vai acontecer, porque o diabo tem legalidade para agir na minha desobediência. Então há poder na palavra de Deus, há poder em nós declararmos a palavra de Deus, e a própria Bíblia diz que há poder de vida e de morte na palavra. Por que é que tantas famílias morrem, casamentos, pessoas, ministérios? Porque quando nós não entendemos o poder da palavra e baseada na palavra, muitas vezes as palavras que nós lançamos são de morte, são de derrota, são de fracasso, né? E nós precisamos compreender o poder que a palavra de Deus tem. E eu quero nessa noite, no nome de Jesus, te convidar a sair de um nível talvez superficial, porque aquilo que Deus tem para nós não está no superficial, aquilo que Deus tem não está no raso. Deus tem algo mais para a vida de cada um de nós, mas é para aqueles que decidem, desejam ir mais fundo. Por isso hoje eu quero te convidar, exerça a fé, pratique a fé. A minha Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa quão talento a gente possa ter, não importa quanto conhecimento, quanta inteligência, não importa qual seja a nossa performance, mas sem fé nós não podemos agradar a Deus. É impossível agradar ao Senhor sem fé. Por isso nós primeiro precisamos ter fé que Ele existe, Ele é soberano, Ele é absoluto. Aleluia, essa precisa ser a nossa primeira, e por isso eu quero te convidar nessa noite a tirar os olhos daqui, porque é que muitas vezes a gente vive cabisbaixo, enfraquecido, não tem poder, não tem unção, não tem autoridade de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, porque nós andamos com os olhos só aqui, só nesse nível. Mas hoje eu quero te convidar a nós tirarmos os olhos daqui e colocarmos os nossos olhos no terceiro céu. Aleluia, isso é só para quem tem fé, mas é Bíblia.
Paulo vai falar acerca da visão que ele tem, a visão do terceiro céu. E o terceiro céu é onde o Senhor está assentado em um trono soberano, absoluto, reinando sobre todas as coisas. E aí existe o segundo céu, é o céu onde estão ali as batalhas, os conflitos, onde estão os principados, potestades. Lembra quando Daniel faz a oração? E o anjo depois de um tempo vem e ele diz: olha, quando você começou a orar, eu já fui enviado para te trazer a resposta. Mas eu passei um período batalhando nas regiões celestiais, porque o príncipe da Pérsia não me permitia vir entregar esta bênção. Então, as regiões celestiais, segundo céu. E o terceiro céu é aqui onde a gente vive. O nosso problema é que quando a gente está com o olho só aqui no natural, a nossa forma de caminhar é de maneira lógica, é de maneira racional, é muitas vezes de maneira incrédula. Quando nós passamos a olhar para o segundo céu, nós passamos a viver esse mundo de conflito e batalha. Não, está muito duro, olha a batalha dos anjos contra demônios, ainda mais porque caiu a terça parte dos anjos. Você nunca entendeu essa conta, né? Se caiu a terça parte, quantos anjos tem para cada demônio? Olha só, é maior o número dos que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E aí quando nós olhamos para o segundo céu, nós só vemos batalha, dificuldade de não ser crente, é muito difícil. Olha a batalha, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Mas quando nós contemplamos o terceiro céu, o céu de glória, de graça, do poder de Deus, é lá onde todas as coisas que foram prometidas já aconteceram. Aqui eu não consigo ver, nas regiões celestes está difícil porque tem batalha, mas lá tem um rei soberano que decretou, já estabeleceu e já cumpriu em nome de Jesus. Então tira o teu olho do natural, tira o teu olho aqui do superficial, né? Tem mais de Deus para nós vivermos e nós queremos no nome de Jesus. Feito isso, querido, abra o seu coração para a palavra, deixe o Espírito Santo ministrar. Não receba de maneira lógica, racional, receba por fé. O que é que eu disse? A palavra de Deus diz o que? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há como. Às vezes a gente tem mais fé no natural do que em Deus. Esses dias eu conversava, tem até uma irmã que é daqui que trabalha ali muito nas paradas da Petrobras, né? E já não teve caso de muitas empresas contratarem, as pessoas trabalharem e chegar no final eles não saber se vão receber, sim ou não. Pessoas já ficaram sem receber, não foi assim? Mas eles trabalham, porque eles têm mais fé no homem que vai pagar do que às vezes em Deus. Por que é que trabalha um mês, mesmo sabendo que pode não receber? Porque tem fé, não, Ele vai me pagar, Ele vai me pagar. Deus não vai nos pagar, Deus já nos pagou, Deus já deu crédito, Deus não tá negativo com a gente, Deus tem crédito. Então abre o teu coração, e deixa o Espírito Santo agir em fé nessa noite, no nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe da minha fé, e eu não tenho dúvida da Tua presença, eu não tenho dúvida da Tua existência. O Senhor é real, o Senhor é real e o Senhor é absoluto. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Assim como disse, Pai, aquele leproso que desejava ser curado, se Tu queres. Hoje nós oramos aqui, porque sabemos que o Senhor existe, porque não há ninguém maior do que o Senhor, e como diz a Tua palavra, operando o Senhor, quem pode impedir? A Tua palavra também nos diz que se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Por isso nessa noite nós oramos, Deus, pedindo para que a nossa fé seja alicerçada. Nos tira, Deus, de um nível medíocre, superficial de fé. Talvez a fé que hoje dizemos ter é uma fé natural, é uma fé que apenas crê naquilo que consegue contemplar, naquilo que consegue ver, naquilo que consegue sentir. Mas nós cremos que a fé está fundamentada naquilo que eu creio, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto. E essa nossa fé é um resultado de entendimento, de conhecimento, de entendimento da
tua palavra, da tua verdade e da tua vida, Pai. Por isso nós pedimos hoje, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, fala conosco uma vez mais. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das minhas fraquezas e o quanto eu necessito e preciso do Senhor. Mas eu te peço, cumpre aqui, Senhor, a tua vontade, é o que nós oramos em nome de Jesus. Ontem eu falava aqui, no curso da cura da rejeição, que muitas vezes nós temos uma limitação para aprender, porque nós ainda não entendemos o que significa maturidade. Nós acreditamos que a maturidade é representada pela nossa capacidade de ensinar. Às vezes a pessoa pensa assim: eu tenho muita informação, eu tenho muito conhecimento, eu sou muito inteligente e eu sei ensinar muito. Eu sou uma pessoa madura, porque eu tenho muito a ensinar e eu sei ensinar. E aí nós falávamos um pouco acerca da perfeição bíblica, que é um caminhar até a plena maturidade, que é diferente da perfeição do dicionário. O dicionário diz que perfeição é não ter nenhuma falha, é ser íntegro. Mas a perfeição bíblica é alguém que caminha até a maturidade plena. E às vezes nós nos julgamos maduros porque nós temos uma capacidade de ensinar. Mas o Senhor tem nos trazido esse tempo para entender que maduro não é aquele que tem capacidade para ensinar. Maduro é aquele que tem humildade de aprender. É aquele que o seu coração ainda está aberto a ser ensinado. E ontem eu meditava e pensava, e Deus me fez pensar algo tão maravilhoso. Nessa semana eu fui chamado para fazer um devocional lá em Curitiba, ali na Batel, bem no centro da Batel, ali numa empresa imobiliária. E eu fui lá, tinha mais de 15 pessoas, 1 hora de devocional, aquelas pessoas pararam todas as suas atividades para ouvir a palavra. E eu ministrei, o Espírito Santo nos usou pela graça de Deus e apesar de nós. E no final ali, num ambiente de trabalho, tinha pessoas chorando, pessoas se quebrantando, pessoas no final vindo dizer: olha, essa palavra mudou o meu dia, essa palavra mudou a minha semana. E no final eu saí de lá e essas pessoas começaram a me acessar no Instagram, e aí eu comecei a ver, aí tinha um lá que o sujeito é o líder daquela unidade de Orlando, o outro estava semana passada no Texas, e eu falei: como assim, Deus, essas pessoas param para me ouvir? Um cara que, ex-presidiário, não é ex-presidiário, irmã, mas um cara que não tem formação. E aí sabe o que Deus me fez lembrar? Que José não teve problema em aconselhar Faraó. O problema foi os irmãos de José aceitarem um aconselhamento. José, o Faraó não teve problema em ser aconselhado por José. Ele recebeu, acatou e praticou, e por isso o Egito foi abençoado. Mas José não pôde abençoar os seus irmãos, porque eles não tiveram maturidade para ouvir o aconselhamento, para ouvir, uma direção e uma palavra. Por isso eu creio que nessa noite nós não estamos dando apenas o nosso ouvido. Você não veio aqui apenas para ouvir, mas de fato nós estamos dando para Deus o nosso coração, dizendo: Deus, eu quero receber essa palavra no meu coração, porque se essa palavra, irmão, às vezes nós nos tornamos mais religiosos do que as outras religiões por aí, só frequentamos, mas parece que nós não acreditamos que isso é verdade. Porque lembra que eu disse esses dias, um entendimento vai gerar sentimento, que vai destravar comportamentos. Um entendimento a partir da palavra. Alguém citou aqui hoje já, acho que foi o Anderson. A Bíblia diz: onde tiverem 2 ou 3, Jesus está ali. Jesus está ali. Será que nós cremos mesmo nisso? Eu não sei, a gente precisa pensar. A Bíblia diz: e eis que estou entre eles. Então, que nessa noite nós possamos ser ativados para viver de fato a palavra de Deus, conforme Deus tem, conforme Deus quer, conforme Deus espera para a nossa vida. Eu posso ouvir um amém aí, ter um glória a Deus, aleluia. Então abra lá sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo de número 5, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5.
Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Graças a Deus. Glória ao nosso Deus. Lucas 5, a partir do verso de número 1. Aleluia. Lucas 5, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia, e eles acenaram aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Eu gostaria que você pensasse por um momento, se a vida que você vive aqui nesta terra, ela está baseada e fundamentada em um modo de vida ou em uma missão de vida. O que representa a sua existência aqui na terra? Alguém que apenas tem um modo de vida ou alguém que tem uma missão de vida? Não é igual, pastor? Não. Na verdade, Deus dá modo de vida para quem tem missão de vida. Deus sustenta através de um modo de vida quem se comprometeu com uma missão de vida. E nós vamos ver essa narrativa aqui na vida desses discípulos, aqui nessa história que é narrada por Lucas, aqui no capítulo 5. A Bíblia, ela começa citando ali no verso 2, algo que Jesus viu. E não há nada, absolutamente nada que a Bíblia cite, que esteja aqui por acaso, que esteja aqui à toa. Tudo na palavra de Deus tem o seu valor. Tudo na palavra de Deus tem o seu peso, tem o seu quilate. Então a Bíblia me diz aqui no verso 2, na minha versão, na King James, que Jesus viu 2 barcos parados. Jesus vê 2 barcos que estavam parados. O que isso significa? 2 barcos que estavam sem movimento, 2 barcos que estavam sem ação, 2 barcos que estavam paralisados, que naquele momento estavam sem utilidade. Jesus viu 2 barcos parados, sem utilidade, sem movimento, paralisados. Mas um barco foi criado para quê? Um barco foi criado para transportar pessoas. Um barco foi criado para ter tripulantes. Um barco foi criado para contribuir para que as pessoas tivessem acesso a lugares mais difíceis. Mas esses barcos estavam parados. Esses barcos estavam
sem utilidade. Esses barcos estavam sem movimento. Mas por que eles estavam parados? E a própria Bíblia o responde. Simples, né? Ele diz ali: e Jesus viu 2 barcos parados junto ao lago. Sabe, aqui tem a resposta do porquê esses barcos estão parados. Por que eles estão parados? Porque eles estão no lugar errado. Porque eles estão na posição errada. Algo que foi criado para ser utilizado, algo que foi criado para facilitar a vida das pessoas, algo que foi criado para servir, está sem utilidade, sem movimento, está parado. Por quê? Porque está no lugar errado. Está na posição errada, né? O texto diz que eles estão junto ao lago. Mas quando nós vamos meditar nessa palavra junto, segundo a definição de Strong, ele diz ali, ele define esse junto, significa estar ao lado, perto de. Então esse junto, esses barcos estavam ao lado do lago. Esses barcos estavam perto do lago. É isso que representa, é isso que simboliza. Esses barcos estavam perto das águas, mas não dentro delas. Esses barcos estavam, volto a dizer, a definição de Strong para junto é próximo. A definição de Strong para junto é perto de. Nós temos definições, nós temos versões de Bíblias que vão mudando. Por isso é importante a gente ir para um original, né, que você pode dizer: não, pastor, mas a minha diz de outra forma. Se bem que eu pesquisei muitas, e todas que eu pesquisei de junto. Mas às vezes alguma versão atual pode dizer uma palavra diferente, mas na original King James diz junto. E quando você vai ver no Lexo de Strong, ele diz: junto é perto de, ao lado de. Por que é que esses barcos não estão se movimentando? Porque eles não estão aonde deveriam estar. Eles estão perto das águas, mas não estão dentro delas. Por que que às vezes a nossa vida não tem movimento? Por que que a nossa vida às vezes não está sendo utilizada como Deus criou para que a fosse? Porque às vezes nós estamos junto, perto, mas não dentro daquilo que deveríamos estar. Esses barcos estavam perto do lago, estavam ao lado do lago, mas não estavam dentro dele. Esses barcos estavam paralisados porque eles estavam apenas ao lado daquilo que eles deveriam estar dentro. E te digo mais, porque se esses barcos estivessem dentro d'água, eles não parariam. Esses barcos, se estivessem dentro da água, eles não ficariam paralisados. Água tem movimento, sim ou não? Tem. É impossível ficar paralisado dentro das águas. É impossível ficar parado dentro da água. O barco só está parado porque está perto d'água, mas não dentro dela. O barco só está paralisado e não está sendo utilizado como deveria, porque ao invés de estar dentro, está só do lado. Nós estamos falando hoje do poder da palavra de Deus. E qual é o lugar que a palavra de Deus tem na nossa vida? Será que a palavra de Deus está do lado? Ou será que a palavra de Deus está dentro de nós? Porque se ela estiver dentro, meu irmão, você não para. Se ela estiver dentro, você não paralisa. Se ela estiver dentro, você não deixa de servir. Se ela estiver dentro, você não deixa de ser bênção na vida das pessoas. Se ela estiver dentro, Jesus vai poder te usar sem parar. Mas esses barcos não estavam dentro. Eles estavam apenas do lado, parados, sem movimento. E mais, não havia tripulantes dentro daquele barco. O barco foi criado para ter tripulantes. O barco foi criado para navegar. Mas esse barco estava paralisado. Como está a nossa vida? Como é a nossa vida? Deus nos criou com propósito. E Deus nos criou com um propósito não para viver um modo de vida, mas para cumprir uma missão de vida.
E como nós estamos cumprindo essa missão? Olha, esse barco estava parado, sem tripulação, porque os pescadores já haviam descido dele, e pior, ele está sem utilidade, porque as redes que era para estar do lado de dentro, já está do lado de fora sendo lavadas. Então ele já não tem mais ferramenta. Olha só, o barco não tem movimento, o barco não tem tripulante, o barco não tem ferramenta. Sabe do que isso fala? Identidade, propósito e missão. Esse barco nesse momento está sem identidade, está sem propósito e está sem missão. Como está a nossa vida hoje? Eu estou vivendo um modo de vida, mesmo sem saber quem sou, mesmo sem viver o que Deus tem, e mesmo sem cumprir aquilo pelo qual Ele me chamou. E esses homens estavam dessa forma, esses barcos estavam assim, sem movimento, sem utilidade e sem propósito. E aí no verso 3, o que nós vemos? E então Jesus entrou em um dos barcos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus entrou em um dos barcos. Quantos anos faz que você diz que Jesus entrou no barco da sua vida? Quantos anos faz que Jesus entrou no barco da nossa história? Porque aqueles barcos estão parados, sem movimento, sem tripulantes, sem utilidades, sem ferramentas, porque Jesus não estava lá. Mas quando Jesus vê a sua situação, Ele vai até eles. E quando Ele vai, no verso 3, o que Ele faz? Então Ele entrou em um dos barcos, que era de Simão. É aqui que a história não dos barcos, mas dos donos desses barcos vão começar a mudar. É aqui que a história desses homens vai começar a mudar. Sabe, é aqui que aquilo que até então era motivo de frustração e tristeza, vai começar a ser mudado. Esse poderia ser o dia que eles poderiam deixar marcado na agenda como o pior de todos os dias da sua história. Mas esse dia vai ser marcado como o melhor dia da história, da existência desses homens. Porque aqui eles vão abrir mão do modo de viver para começar a ter uma missão de vida. Aqui eles começam a abrir mão de um modo de vida para viver então uma missão de vida. Deixa eu dizer algo, não deixa tudo fracassar para você decidir viver uma missão ao invés de um modo. Não espere que tudo dê errado para você dizer, agora eu vou viver a missão. Não, entenda, a missão é maior do que o modo, e quando você decide viver para a missão, Deus cuida do modo de vida. Deus cuida do modo de vida daqueles que decidiram viver uma missão de vida. E é aqui que Jesus entra na história, e quando ele entra na história, as coisas começam a mudar. Quando Jesus entra na história de alguém, na vida de alguém, na família de alguém, a história da vida dessa pessoa começa a mudar. E sabe, ele não entra porque nós fizemos algo para que ele entrasse. Ele não entra porque nós o atraímos de alguma forma. Ele não entra por isso. Ele entra porque Ele deseja nos abençoar com a sua presença. É Ele que deseja nos abençoar, é Ele que deseja estar. Não foi nada que a gente fez que possa atraí-lo para o nosso barco, não. É Ele que deseja estar com a gente no barco para nos abençoar com a sua presença. E o que cabe a nós? Cabe a nós permitirmos. Cabe a nós recebemos, cabe a nós entender, olha, é a graça dEle, é o favor dEle, nós não merecíamos a presença dEle, mas Ele desejou estar conosco. Ele entrou nesse barco que estava sem movimento, que estava sem tripulação, que estava sem ferramentas, que estava sem utilidade, mas Ele escolheu entrar nesse barco para mudar a história. Por que é que Ele escolheu? Por que é que Ele escolheu habitar em nós através do Espírito Santo? Às vezes a gente acha que a gente que escolheu Ele, que poder nós temos de escolher? Eu achei Jesus. Jesus nunca esteve perdido, perdido éramos nós, mas Ele nos encontrou, Ele nos achou, Ele nos resgatou, Ele nos escolheu.
eu escolho habitar no meio de vós, eu escolho através do meu Espírito Santo habitar em vós. E aí é tão lindo, né? Porque aqui agora ele entra nesse barco que até então está sem movimento, está sem utilidade, está sem propósito. E o que Jesus faz ao entrar? Ao entrar, Jesus entra. Por isso que nós precisamos entender o que é ser cristão. Quem está aqui? Cristo. Cristo entra no barco. E quando ele entra no barco que é de Simão, ele respeita a autoridade de Simão. Uau! Cristo respeita a autoridade. O Cristo que nós, porque ele entra no barco de Simão e ele não diz assim, olha, põe nas águas, ele pede. Olha, você pode colocar esse barco na água, você pode colocar esse barco dentro da água, né? O verso 3, e ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu. Você entendeu? Jesus não mandou, Jesus pediu. Jesus, o Cristo, aquele que estava como homem, mas é Deus, aquele que sempre existiu, aquele que é desde o princípio, que estava com Deus desde a formação de todas as coisas, e a minha Bíblia diz que sem Ele, nada do que se fez haveria sido feito. Ele pede a Simão, olha, ele pediu que o afastasse um pouco da terra. Sabe o que Jesus estava fazendo? Pedindo. Jesus estava orientando. A palavra de Deus, Ele não está mandando, Ele está nos orientando. Ouve quem quer e obedece quem tem juízo. Ele orienta, está lançando a palavra. O que vai me mudar não é estar exposto ao ambiente que a palavra está sendo liberada. Eu posso estar no ambiente e não estar ouvindo a palavra. Eu posso estar no ambiente e não estar recebendo a palavra. Então ali o que ele está fazendo, ele está orientando. Sabe por quê? Porque ele respeita as nossas escolhas. Ele não nos obriga a nada. Nós que precisamos ser maduros e entendermos que o resultado da nossa vida está ligado às escolhas que nós fizemos. Jesus respeita. Pedro, dá para colocar esse barco um pouquinho mais para a água? Mas a minha pergunta é, e Pedro podia ou não podia dizer não? O barco era dele. Então Jesus está dizendo, olha, dá para colocar esse... Ele pediu para que o barco fosse colocado na água, né? Fosse um pouco mais profundo. Pediu que o afastasse um pouco da terra, é a sentença correta. Pediu que o afastasse um pouco da margem. E quando ele pede para Pedro afastar da margem, inevitavelmente, quando Pedro decide afastar da margem, Pedro está levando o barco para mais fundo. Quando Pedro ouve a orientação de Jesus de se afastar da margem, inevitavelmente o barco está sendo inserido para dentro daquilo que até então estava só perto. Agora o barco começa a adentrar aquilo que até então ele só estava do lado. É aqui que as coisas começam a mudar. Às vezes a gente passa 20 anos só caminhando do lado de crente. Às vezes a gente passa 20 anos só caminhando do lado da palavra. Às vezes a gente passa 20 anos só frequentando o culto. E a gente está como uma mulher hemorrágica. Ao invés das coisas melhorarem, parece que elas só pioram. Mas chega um dia que a gente decide, não, eu não quero mais, eu quero tocar a orla do manto dele. Eu sei como ser curada, eu tenho fé e eu quero me mover em fé. Eu não quero mais apenas ficar perto, eu não quero mais apenas ficar junto, eu quero tocá-lo de uma maneira especial. Eu quero tocar de uma maneira que eu serei curada. Mas se eu tocar eu vou ser exposta, não tem problema, eu prefiro ser uma exposta curada, aleluia, do que um enfermo encoberto. Eu prefiro ser um ex-enfermo que foi exposto, do que alguém que é enfermo a vida inteira, enrustido. Ela toca, mas depois de tocar ela não volta do mesmo jeito. Ela não sai daquele lugar do mesmo jeito. Irmão, deixa eu te dizer, e debaixo da autoridade do nome de Jesus, debaixo da autoridade da ação do Espírito Santo, e debaixo do poder dessa palavra, quem crê na Bíblia?
Quem ainda crê? Então, debaixo do poder dessa palavra, você só sai daqui hoje do mesmo jeito, se você quiser. Você só sai daqui para viver as mesmas coisas de maneira medíocre e superficial, se você quiser. Porque se você escolher obedecer, acredite, existem níveis mais profundos. Existem, mas ele não obriga, ele sugestiona, ele pede: Pedro, tira o barco da margem, afasta. Quantas vezes Jesus não nos pede, afasta de algumas coisas, para provar de algo mais profundo? Quando nós tomamos uma ação de afastar de algo ruim, inevitavelmente estamos nos aproximando daquilo que é bom. Quando ele fala se afaste da margem, inevitavelmente o barco de Pedro agora começa a entrar em águas um pouco mais fundas. Não é onde Jesus quer de fato, mas já saiu da margem, já saiu daquele lugar de viver paralisado, já saiu daquele lugar de ficar desocupado, já saiu daquele lugar de ficar sem utilidade. Olha só, vamos, afasta da margem, Lembra que ali no início ele só estava perto, agora ele começa a entrar, agora ele começa a ser envolvido por aquelas águas. Sabe o que é lindo de um barco? Que o barco, quando vai entrando, quando ele está fora, o barco parece ser de um tamanho, quando ele vai entrando nas águas, ele vai diminuindo, porque as águas, vai ver essas lanchas que tem por aí, quando você vê ela fora, ela é gigantesca, mas quando entra na água, metade dela some. Metade dela desaparece, porque agora ela está envolvida pelas águas. Agora ela não está. Que adianta ser grandão do lado de fora? Não dá para andar com lancha na rua, com barco na rua. Só dá para andar com ele dentro da água. Só que dentro da água metade dele some. Só que eu prefiro metade que some ter utilidade dentro da água do que ficar do lado de fora grandão e não ser usado para nada. É melhor estar dentro da água sumindo a metade. E poder estar sendo tripulado, poder estar abençoando a vida dos outros, poder estar sendo usado para alguém chegar na outra margem, poder estar sendo usado para alguém chegar ao seu destino, do que estar do lado de fora, só apenas sendo uma ostentação. Sabe, ele dá essa instrução, e o que eu acho lindo aqui também é que Jesus não empurra o barco de Pedro para dentro da água. Não é Jesus que vai empurrar e nos colocar em níveis mais profundos, mas é Ele que está e diz: vamos mais para dentro, vamos mais para dentro, vamos mais para dentro. Ele está dentro do barco, e o barco dentro da água vai começar a se mover, porque é impossível o barco estar dentro da água e ficar paralisado. Receba isso no nome de Jesus. É impossível você estar dentro da palavra, a palavra está dentro de você e você ficar paralisado. Jesus vai dizer: olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires ao Pai, Ele vos concederá. Isso é movimento ou não é? Não tem paralisação, não estão parados. Olha, vocês em mim, as minhas palavras em vocês, e vocês movem os céus. Há movimento, não está paralisado, né? E a nossa vida precisa fluir assim. Então Jesus não vai, porque às vezes nós como crentes, nós estamos esperando que Jesus empurre o barco. Não, Jesus vai me tirar desse lamaçal. Ele já tirou, Ele já morreu na cruz para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos tirar das trevas e nos transportar para a maravilhosa luz do Senhor. Nós estamos lá, às vezes, é dívida, é doença, é problema, é conflito, e estou dizendo: não, Jesus vai empurrar o barco. Não, Ele está dentro do barco dizendo: vamos para as águas mais fundas? Afasta do raso. Hoje o Espírito Santo está queimando teu coração, e receba isso. Afasta do raso, afasta da superficialidade, afasta daquilo que te paralisa. Muitas vezes nós não provamos de resultado na nossa vida, porque infelizmente nós não respeitamos os processos de Deus, gente. Ontem nós falávamos aqui, né? Paulo fala em Coríntios, é de glória em glória, é de passo em passo. Alguém fala assim: mas eu não regredi, eu apenas parei. Irmão, na velocidade que a gente vive hoje, alguém que parou já regrediu.
Porque quem estava do lado, quando deu um passo para frente, você já ficou um passo para trás. O que acontecia lá no Êxodo, quando o povo tá fazendo a caminhada? Por que iam morrendo? Porque iam ficando para trás. E sabe o que o inimigo mais gosta? Daqueles que ficam para trás, daqueles que não acompanham a velocidade do caminhar. O povo de Deus está caminhando na unidade e vai ficando, vai se tornando uma presa fácil. Então é de glória em glória. O homem vive de resultado, e por resultado o homem burla os processos. O que é o jeitinho brasileiro? É burlar processo para chegar no resultado. Não importa se eu não tenho o que precisa, importante é ter o resultado. Agora, para Deus, mais importante que o resultado é o processo. Porque se fosse só por resultado, o resultado Ele já poderia ter nos dado desde o início. Ninguém sabe dar resultado melhor do que Deus. Não existe ninguém que dê resultado melhor do que o Senhor. Mas Ele não está preocupado com o resultado. Ele está preocupado com o processo. O que importa para Deus é o processo, né? E aqui é perigoso, porque quem rejeita processo compromete resultado. Por que a gente às vezes chega nos resultados da nossa vida, mas eles não se mantêm? Porque se a gente chegou neles burlando o processo, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser nos tirado. De alguma forma a gente paga. Lembra o que eu disse? Adianta eu declarar algo com a palavra que o inimigo diz, mas eu tenho legalidade para tocar? Porque a tua desobediência me dá legalidade para tocar nessa área. Então olha como é os processos, é onde eu entro, que é processo de Deus, que é vontade de Deus, que é direção de Deus, que é essa escolha, né? E Jesus está ali e falando, e dentro desse processo Ele diz, afaste da terra. Por que eu digo processo? Porque Ele não diz assim, afaste um monte, Ele diz, afaste um pouco. Afaste um pouquinho da terra, afaste um pouco. O verso 3, e pediu que o afastasse um pouco da terra. Porque é processo. Afasta um pouquinho ali do raso, afasta um pouquinho daquilo que está te mantendo paralisado, daquilo que te mantém preso, afasta. É o processo. Então agora Jesus dentro do barco e o barco afastado da margem, o que é que Jesus começa a fazer? Jesus começa a ensinar de dentro do barco. Aquilo que antes estava parado, sem movimento, sem utilidade, sem ferramenta, sem propósito, agora está tripulado, agora está dentro da água, e agora de dentro dele, Jesus ensina. Agora de dentro dele, as pessoas aprendem sobre Jesus. Agora, o ensinamento vem de dentro para fora. Jesus está dentro do barco ensinando, né? E essa é até uma estratégia, porque a gente não sabe, mas diz a história que daquela forma e com as águas ao redor aquilo se tornava acústico, propagava a voz de Jesus. Jesus entra no que está sem movimento, no que está sem utilidade, no que está sem tripulação, no que está sem ferramenta, fala, sai do raso, sai da margem, e dali ele começa a ensinar de dentro dele. Uau! Jesus tem ensinado as pessoas ao redor de dentro da tua vida? A palavra de Jesus, a voz de Jesus tem ecoado de uma maneira mais fácil e alcançado quem deveria alcançar de dentro da nossa vida, porque estamos obedecendo. E Ele diz, afasta um pouquinho, processo. Sabe, isso é tão relevante, é tão importante, porque se eu creio na palavra, se a palavra realmente é poderosa e eu creio nessa palavra, eu obedeço a palavra na íntegra. E essa palavra não é para Jesus entrar no barco. Essa palavra é para quem já está no barco. Essa palavra é a partir de alguém que já adentrou dentro desse barco, alguém que está dentro desse barco. O barco estava parado, desocupado, sem utilidade, mas Jesus entra nele. E quando Jesus entra, Jesus faz o barco se movimentar. Jesus faz o barco agora ser o centro da atenção das pessoas.
Porque agora elas estão ouvindo um ensinamento que vai transformar as suas vidas. O barco dele não mudou, não se transformou em uma lancha com 2 motores. Continuou sendo o mesmo barquinho simples, mas agora o que mudava era quem estava do lado de dentro. Era quem não era apenas um tripulante. Para mim e para você deveria ser o capitão. Esse é o nosso problema. Nós fazemos os nossos negócios e queremos pôr Jesus dentro deles. Queremos, entra aí Jesus no meu barco, entra na minha história, Ele vai entrar, mas não para fazer o que a gente quer. Ele vai entrar para nos direcionar aquilo que Ele quer da nossa vida. Ele não vai entrar por algo que nós fizemos, mas acredite, se Ele entrar, Ele tem muita coisa para fazer. Se Ele entrar de fato, Ele tem muita coisa para fazer em nós que vai mudar essa história. Agora esse barco se movimenta, agora esse barco volta ao seu lugar, e mais, agora esse barco é útil à pregação do Evangelho. Agora esse barco não está mais parado, agora esse barco não está mais sem movimento, agora esse barco não está mais desocupado, e agora esse barco é útil à pregação da mensagem de Jesus. Esse barco não é um modo de vida. Os tripulantes ali não têm um modo de vida, têm uma missão de vida. Agora esse barco se torna o púlpito de Jesus. Agora Jesus está pregando a sua mensagem a partir desse púlpito, desse barco. Se transforma. Eu não sei se você consegue entender a restauração. Faz sentido tudo isso aqui para você? Você consegue entender o que é que Jesus estava fazendo? Aquilo que estava parado, que estava no lugar errado, Jesus entra nele, e quando entra, começa a guiar, começa a orientar, e a transformação vem a partir de obedecer à instrução de Jesus. Por que que nossas vidas muitas vezes não mudam? Nós podemos ser salvos e continuar vivendo como os mais miseráveis dessa terra, porque nós ouvimos, mas não obedecemos aquilo que ouvimos. Mas Jesus diz para mim e para você: eu vim para te dar vida e vida em abundância. E essa vida está onde? Está em Jesus, está na palavra. Eu não sei porque é que eu não estou vivendo essa vida abundante. Talvez porque eu ouço a palavra, mas eu não obedeço a palavra. Eu posso reclamar do meu carro fundir o motor, porque lá no manual diz que eu tenho que pôr óleo, mas eu sou rebelde e digo, não, eu vou andar sem óleo. E aí um dia eu vou chegar para o dono da fábrica e dizer, eu quero um carro novo, porque o meu fundiu. E ele vai dizer, vamos ver, está seco, não tem óleo, você não pôs óleo. Mas por que eu tinha que pôr? Porque está no manual. Quantas vezes a nossa vida já não está quase fundindo o motor? Porque a gente insiste em não fazer aquilo que Deus nos ensina, não para receber algo, mas para manter aquilo que já recebemos, para viver a vida abundante que Ele tem para nós. Então aqui começa a ver essa reconfiguração, que está parado, o que está no lugar errado, Jesus entra nele e volta a ter movimento, ele volta a ser reposicionado. Deixa eu te explicar, isso aqui veio agora, mas o que foi a queda? Gênesis, jardim, a desobediência, o primeiro Adão. E aí o homem foi o que? Desconfigurado. Através da sugestão do inimigo, o homem foi desfigurado. Mas agora em Cristo, o último, não é o segundo, é o último, porque não precisa mais. Agora em Cristo, o último Adão, nós fomos reconfigurados. Aquele barco naquele momento está desconfigurado, parado. Jesus entra nele, então tem que mudar a configuração. E agora com Jesus ele volta a ter movimento. Agora com Jesus ele volta a cumprir a sua utilidade. Agora com Jesus ele volta a ter tripulação. Agora com Jesus ele vai cumprir o seu objetivo. E aí nós precisamos pensar em a nossa vida. O que tem sido da nossa vida a partir de Jesus em nós, né? Não fizemos nada para ele entrar, mas ele escolheu entrar. Ele olhou e disse, eu quero, eu desejo. O que nós escutamos nesses dias, né, da cura da rejeição, que maravilhoso, irmãos. Que sobrenatural. E Deus fala, eu tenho um ensinamento para você. E a gente fala, não, eu não preciso. Eu até compartilhei ontem, né?
Quando se fala de cura, um espírito de inferioridade nos diz assim: eu não mereço ser curado. Quando se fala de cura, um espírito de superioridade diz: eu não preciso ser curado. E quando se fala de cura, um espírito de humildade diz assim: é para mim, eu preciso dessa cura, eu preciso. Sabe, e o que nós estamos entendendo, que nós ouvimos tantos nesses dias: Deus nos escolheu, Deus nos adotou, Deus já nos abençoou, Deus já fez, já somos filhos. Por algo que nós fizemos? Não, porque Ele abençoou, Ele escolheu, Ele nos adotou. E aqui no verso 4, então, ele diz, quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes a um arrastão. Ele entra, começa a ensinar a partir do barco, começa a usar o barco de Simão para propagar o evangelho. Jesus escolhe entrar nas nossas vidas com um propósito, que através da nossa vida o evangelho seja propagado. Eu preciso falar isso, irmão. Jesus escolheu o barco da nossa vida para que o evangelho seja propagado e não envergonhado. A nossa vida precisa ser o barco aonde o evangelho é propagado, aonde o evangelho é anunciado, mas que Deus nos guarde, para que não seja a nossa vida o barco aonde o evangelho é envergonhado. Por isso nós precisamos ouvir, estar atento ao que Jesus está falando. É para afastar do raso, eu afasto. É para afastar da margem, eu afasto. É para agora ouvir, eu estou ouvindo. Irmão, pensa, existe uma multidão na areia e alguns discípulos dentro do barco. Quem está recebendo primeiro? A multidão na margem e os discípulos do lado de Jesus. Quais são os ouvidos que estão mais perto da boca de Jesus? O dos discípulos. São os primeiros a ouvir, são os primeiros a escutar. Queira Deus que nessa noite o Espírito Santo ache os nossos ouvidos perto da boca de Deus. Que o Espírito Santo ache os nossos olhos perto da face de Deus. Que o Espírito Santo ache o nosso coração perto do coração de Deus. E o verso 4 então ele diz: velejai, navegai para fundo. É impossível ter uma grande pesca na superficialidade. Já viu o pescador meio de araque? Quando ele vai, ele tenta e não pega nada, e na volta ele passa na peixaria e compra uns peixes para dizer que pegou. Só que na vida cristã não dá para fazer assim. Não tem grande pesca na superficialidade. Não tem grande pesca no raso. A salvação é pela graça, por meio da fé. Mas às vezes a gente diz: por que é que a minha vida não dá resultado nenhum? Por que é que eu não consigo influenciar ninguém a Cristo com a minha vida? Por que é que as coisas não movem? Por que é que as coisas não acontecem? Porque às vezes a gente está esperando ter uma grande pesca na superficialidade, na margem. E na margem não tem peixe, na margem só tem areia, na margem não tem o que se pescar. Então aqui ele diz: olha, velejai para o fundo. Jesus os tira da estagnação, Jesus devolve a utilidade, Jesus devolve a funcionalidade. Às vezes a gente não entende: eu entreguei minha vida para Jesus e agora ela está funcionando, agora eu deixei de estar parado, agora eu deixei de estar inútil. Ok, mas não é para fazer o que a gente quer, é para fazer o que Ele deseja. Sabe, Deus não precisa do nosso melhor. Às vezes a gente acha: não, mas eu estou fazendo o meu melhor. Não, Deus não quer o nosso melhor. Deus quer a nossa obediência. Às vezes nós queremos oferecer para Deus o nosso melhor e Deus está dizendo: não é o teu melhor que eu quero, porque o teu melhor nem sempre é o melhor para mim. Nós queremos mostrar o nosso melhor, porque o nosso melhor impressiona quem está ao redor, o nosso melhor impressiona as redes sociais, o nosso melhor impressiona as pessoas que nos cercam.
Mas Deus não quer o nosso melhor, Deus quer a nossa obediência. Ele quer a nossa completa obediência, não acerca de salvação, irmãos. Nós já somos salvos, já somos filhos, mas é para desfrutarmos aquilo. Irmão, vamos lá, vamos ser bem práticos, porque tem horas que tem que ser prático. Eles não pegaram nada, eles vão ter uma grande pesca, amém? Mas e se Pedro não obedece? Não, eu vou descobrir de outra forma, não é o que eu quero, eu sou mais... Ia ter grande pesca? Será que às vezes nós não estamos deixando de desfrutar daquilo que Deus já preparou, simplesmente por não obedecer o que nós já ouvimos? Simplesmente por não obedecer a palavra de Deus? Sabe, ninguém aqui nesse barco fez o que queria. Pensa, eles tentaram a noite inteira pregando, tentando pescar. Estão ali a noite inteira tentando pescar. Jesus chega pela manhã, faz entrar com o barco na água. Talvez o que todos queriam era ir embora. Talvez o que todos queriam era ir descansar. Talvez o que todos queriam era voltar para sua casa. Então ninguém ali fez o que queria. Eles fizeram o que Jesus queria que eles fizessem. Não o que Ele mandou, mas o que Ele sugestionou. E por quê? Ele precisava daquilo? Era Ele que precisava daquele resultado? Era Ele que precisava daquele milagre? Né? Então ninguém fez o que queria, ninguém fez o que achava ser melhor. Quantas vezes a gente não ouve a palavra de Deus de uma maneira clara? Foi tão lindo que quando terminou lá na quinta, tinha das pessoas que era mais de idade, e aí o rapaz que me levou falou: gente, alguém quer comentar alguma coisa? E eles começaram a comentar, e aquele senhor falou assim: eu te agradeço por essa palavra simples, fácil de compreender, entender e obedecer. Sabe, nós estamos muitas vezes falando a palavra e a gente não pode, a gente diz assim: não, eu vou ver o que é melhor. Sabe, quando a gente não entende é uma coisa, agora quando a gente entende o que a gente está dizendo, talvez eu sei melhor do que a palavra. Talvez aquilo que eu penso para a minha vida é melhor do que a palavra de Deus. Quando a gente ouve, né, e está claro, né, que aqui tudo que está falando aqui está claro, tem nada aqui que é mistério, não, está de maneira clara. Então ali ninguém fez o que queria, ninguém fez o que achava melhor. Tudo que eles estavam fazendo era direcionado pela palavra. Deixa eu te dizer algo, quando nós vivemos direcionados pela palavra, sabe aonde nós vamos chegar? Aonde a palavra quer que nós cheguemos. Às vezes a gente chega em lugares que se fala: nunca a palavra de Deus te mandaria para esse lugar, nunca a palavra de Deus te mandaria para essa situação, para esse desconforto, para essa... Porque às vezes nós ouvimos, mas decidimos seguir um outro caminho que nós achamos melhor. E ali então depois, no mesmo verso, ele diz: velejai para o fundo e lançai as redes para o arrastão. Que lindo, tira da margem. Jesus ensina, usa para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Agora fala: vamos para águas mais fundas. E quando entra para águas mais fundas, ele diz assim: gente, Pedro, agora joga as redes. E eu faço uma pergunta para você: que redes eram essas? Pedro, joga as redes. Que redes eram essas? Se no começo do texto a minha Bíblia diz que o barco estava parado e eles estavam lavando as redes. Que redes era essa? Redes que alguém que estava ali sabia: se Jesus vai entrar, eu preciso estar preparado para corresponder com o milagre que Ele vai realizar. Já pensou? A gente vem para a igreja e às vezes nem Bíblia traz, a gente nem atenção dá, mas Deus vai fazer um milagre. E se Ele fala assim: joga as redes, e alguém dissesse assim: ah, Senhor, as redes ficaram na praia. Jesus vai falar: eu quero estar com a rede na mão. Jesus vai mandar e eu quero estar pronto para obedecer. Né? Alguém que talvez ali na correria, porque Jesus entrou no barco e falou: vamos, gente, afasta. Alguém ali falou: eu vou levar essas redes, porque se Ele pedir, nós vamos estar preparados para obedecer o que Ele pedir. Sabia que tem gente que vem para a igreja que não traz dinheiro com medo de dar a oferta? Ah, Deus, não tenho, estou nem preparado, ó, vim despreparado. Cadê a rede? Não vim, não, está aqui, ó, a rede está aqui, vamos lá, é para jogar, tem rede. Então, primeiro, que rede é essa? Rede que alguém creu que algo poderoso e sobrenatural iria acontecer.
e precisava estar preparado. Você sabia que Jesus não quer apenas realizar o milagre, Ele quer que a gente se envolva com o milagre, que a gente participe do milagre. Mas como participar se a gente não se prepara? Como participar se a gente às vezes não está ali, disposto? Então alguém levou porque sabia que algo poderoso ia acontecer. Agora imagina, Ele vai realizar um milagre, Ele vai fazer, mas Ele quer nos envolver nesse milagre. Mas se eles não estivessem preparados, se Ele não tivesse com a rede dentro do barco, mas é o que eu disse, às vezes o que a gente pensa, não, mas eu já fiz o meu melhor. Sabe, Deus não está interessado no nosso melhor. O nosso melhor pode impressionar um homem, uma mulher, algumas pessoas por algum tempo e não para sempre. Tem gente que um dia já se impressionou com a gente, que hoje já não se impressiona mais. Pensa nisso. Um profissional não é assim, Anderson? Uma pessoa às vezes passa e numa época impressiona, na outra não deixam voltar mais. Porque muda, as coisas mudam. O nosso melhor pode ser melhor hoje, mas amanhã já tem alguém que sabe mais do que a gente. Já tem alguém que está mais preparado do que a gente, não é isso? Então Deus não está preocupado com o nosso melhor. Deus está interessado na nossa obediência. Sabe o que eu estou dizendo isso? Que nós corremos risco de fazer o nosso melhor e um dia ouvir de Jesus Ele dizer, nunca foi isso que eu quis de você. Eu reprovo todo o seu melhor. Eu ouvi alguém dizendo esses dias, porque eu não tive formação, eu me encho de muita informação. Ó rejeição. E aí às vezes a gente diz, a gente não precisa. Irmãos, eu conversava com alguns irmãos e eles falavam, como a gente ficar fora da cura da rejeição, quando a gente sabe que 99% das pessoas sofreram rejeição. De pai, de mãe, de marido, de esposa, de filhos. Então a gente sabe que tem, mas não quer ser curado. E até a gente conversava, pensa, os frutos da rejeição quais são? Rebeldia. Vai fazendo um checklist, tem alguns desses lá na sua vida? Rebeldia, ira, imoralidade, superioridade, inferioridade. Olha quanta coisa, medo, perfeccionismo. Então não passa ninguém. Se a gente for observar, não passa. Então às vezes o que a gente está... E aí essa pessoa dizia para mim assim, como eu não tive formação, hoje eu me informo de tudo, que é para eu poder conversar com todo mundo no mesmo nível. E as pessoas são assim. Isso pode até impressionar pessoas e pode até te fazer ser aceito em alguns lugares. Mas Deus não se impressiona com a nossa informação. Deus não se impressiona com a nossa performance. Talvez nós estamos fazendo o nosso melhor e um dia podemos ouvir de Jesus, não era isso que eu queria. O que eu queria era simples obediência. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esses homens passaram a noite toda tentando pescar. Sabe o que isso me ensina? Que o melhor deles eles fizeram. A noite toda lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede. Fazendo aquilo que eles sabiam. Deu resultado? Nenhum. Na manhã seguinte não tinha peixe. Na manhã seguinte não tinha resultado. Talvez aqui eles estavam cansados, desanimados e desencorajados. Mas agora qual era a decisão? Obedecer. Agora a decisão de quem já tentou fazer o seu melhor, porque Jesus podia dizer verdade, gente, vocês pescaram a noite toda, eu vou quebrar o galho de vocês, peixes apareçam, porque é isso que a gente quer que Jesus faça. Jesus, dá um estalo lá que a minha conta encha, dá um estalo para que as clientes começam a ir para o meu negócio, dá um estalo para que a minha vida financeira avance. Não é assim? Jesus sabia do que eles haviam tentado, mas depois deles terem feito o seu melhor, o que é que ele diz? Agora que estão em águas mais fundas, lancem as redes. E aí eu faço uma pergunta, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Tentar pescar uma noite toda ou lançar uma rede de manhã, quando o sol está claro, e pescaria de arrasto não se faz de dia? O que é mais fácil obedecer? Tentar uma noite inteira pescar, que é uma técnica dos pescadores, ou jogar uma rede pela manhã quando é um carpinteiro que está mandando? Quando é um carpinteiro que está dizendo para lançar a rede, de dia, quando não se pesca. O que é mais fácil? Sabe, se a gente ainda está escolhendo a noite, é porque a gente está dizendo, o meu melhor ainda é mais eficaz.
o meu melhor, a minha técnica, aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. E sabe que isso mostra onde está a nossa dependência. Porque se nós cremos na palavra, se nós cremos no poder da palavra, é um carpinteiro que está mandando, é um carpinteiro que está me mandando jogar a rede de dia quando não se pesca, mas a minha dependência está no poder da palavra dele, a minha dependência está naquilo que ele me instrui, porque Pedro diz: Senhor, nós tentamos a noite toda e não pegamos nada, não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. E eu te pergunto, se Pedro naquele momento diz: não vou lançar a rede, o que Pedro estava desobedecendo? A palavra de Jesus. E Pedro tinha argumento para desobedecer? Argumento tinha. Eu entendo de pesca, tentei a noite toda, não pesquei, não vai ser agora que eu vou jogar, mas como eu dependo, eu jogo. Por que a gente não obedece muitas vezes o carpinteiro? Por que a gente não joga na hora improvável? Muitas vezes por orgulho, raiz de rejeição. Vaidade, raiz de rejeição. E o que Deus quer nos tornar? Dependentes. É agora. Lança as redes. Senhor, nós já tentamos e não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós decidimos obedecer, sob a tua direção, sob a tua vontade, nós vamos lançar, nós vamos obedecer. Sabe o que isso chama, querido? Dependência. É depender, é obedecer porque depende. Tudo parece contrário, nada parece a favor, a porcentagem disso dar certo pode ser mínima, mas Pedro decide depender, confiar e obedecer. E o verso 6 diz assim: e fazendo assim. Lembra do processo? O processo conduz ao resultado. E fazendo assim, eles pegaram uma quantidade de peixes, a qual as redes se rompiam. Por que é que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, querido? Porque nós não fazemos assim. Esse fazendo assim significa o quê? Fazendo conforme Jesus mandou fazer. Hoje nós vivemos uma geração que parece que o que Jesus manda já não é mais importante. Manda não, ele sugestiona, ele orienta. Deus é pai e todo pai quer o melhor para a vida do seu filho. Nenhum pai quer que um filho se fira, nenhum pai quer que um filho se machuque. Mas um filho, quando decide ser rebelde à voz de um pai, está assumindo o risco de se ferir, de se machucar, de se frustrar, de se decepcionar. Deus não nos obriga a obedecer, ele sugestiona. Como um bom pai, ele orienta, ele dá a direção. Então talvez aqui está a resposta: não fazemos assim, não fizemos assim e queremos ter a grande pesca. O que dá mais trabalho? Tentar pescar uma noite toda ou lançar uma rede uma única vez, mas num horário improvável, debaixo de uma orientação improvável. Verso 6: e fazendo assim eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. O resultado não veio quando eles fizeram da sua melhor forma. O resultado veio quando eles obedeceram a palavra de Jesus. Eles podiam dizer: vamos tentar um outro dia, vamos tentar uma outra rede, vamos tentar um outro barco, assim como a gente faz. Quando um negócio não dá certo para a gente tenta outro. Quando uma forma de fazer não dá certo, a gente tenta outra. Não é assim? Ontem nós falávamos aqui, os irmãos que gostam de consertar, eles quebram tentando consertar, mas não, vai até o fim. É uma questão de honra. E aí quando algo não dá certo, a gente quer mudar o barco, a gente quer mudar o lago, a gente quer mudar os pescadores. Mas foi ali mesmo que a pesca veio. Quando eles obedeceram, quando eles decidiram obedecer a palavra de Jesus. Lembra que eu disse que a nossa vida pode mudar, que a nossa família pode mudar, que a nossa casa pode ser verdadeiramente uma casa e um lar de verdade, quando nós decidimos ouvir e obedecer a palavra de Jesus. Ele, ao entrar no barco, ele, ao dar as instruções, é o que? É a graça dele, é o favor dele em relação a nós. Mas o ouvir, o obedecer é decisão.
Somos nós que decidimos obedecer, escolher diante da instrução que Jesus deu. Sabe, hoje ter disponível a instrução da palavra, porque nós estamos sendo instruídos pela palavra. Tem aqui a revelação, tem aqui a iluminação da palavra. Isso é graça, é a graça de Deus. E aí nós temos o direito de nos relacionar com Deus através da palavra, da oração, da ação do Espírito. Tudo isso é graça. Mas o que nós vamos fazer a partir disso é escolha nossa, é decisão nossa, é aquilo que nós escolhemos. Sabe, ao recebermos uma palavra de Jesus, nós precisamos pensar nisso. Pensar numa palavra. Quem aqui nunca ouviu aquilo, né, que dizem, alguém diz assim, ó, que é nessa passagem, ó, ali onde eles tentaram pescar e não pescaram nada, foi exatamente ali onde Jesus deu a grande pesca. Quem aqui nunca ouviu assim? Ali, naquele lugar onde você for mais envergonhado, é onde Deus vai te honrar. E a gente já pega, ergue a mão e cata e diz, é para mim, amém. Só que sabe o que eu vejo? Que Pedro não abriu uma companhia de pesca naquele lugar. Ele não abriu lá, pesca maravilhosa, companhia de pescados. Não. Porque é isso que a gente quer, não é? Não é isso que a gente... Onde eu fui envergonhado é onde mais Deus vai me honrar. Onde Pedro foi envergonhado, foi onde Jesus estava mais ensinando, onde Jesus estava mais abençoando, onde Jesus estava mais aparecendo. Então, ao recebermos uma palavra de Jesus, ela nos alinha a Ele, a sua vontade, e a partir disso, nós vamos ver o rompimento, o avanço, nós vamos viver uma nova temporada, e eu creio, irmãos, quando Deus traz uma palavra, Ele nunca traz por acaso, né? Ele traz com um propósito, Ele traz com um objetivo, e eu creio que nesses dias, a partir de tudo que tem acontecido, Deus está trazendo avanço para a sua vida, Deus vai trazer rompimento para a nossa vida. Eu creio que alguns já estão provando de uma nova... Você já viu gente no inverno, fica carrancudo, cara feia, fechado, né? Os curitibanos não são conhecidos assim. Eu estava lá em Minas, o pessoal falava, não, cara, você não é de Curitiba, não pode. Eu falei, sou, cara, curitibano, nasci lá em Curitiba. Não, curitibano, você entra no elevador, tem você e o fulano, você fala, bom dia, ele não responde. Eu falei, não, cara, não é assim, isso é cultura. Mas já viu, no inverno as pessoas ficam com um semblante sisudo. Mas Deus tem uma nova temporada, tem alguns que estão no outono, tem alguns que estão na primavera, mas tem alguns aqui que já estão no verão, que já dá para ver na sua face o brilho do sol da justiça, a alegria da salvação resplandecendo. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1 e verso 9. Colossenses capítulo 1 e verso 9. Aleluia. Colossenses 1 e 9. Graças a Deus, aleluia. Vamos ler o 9 e o 10. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Que vontade é essa? Da vontade de Deus. Do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, temos que ser cheio do conhecimento? Temos, do conhecimento de Deus. A sabedoria, o entendimento. Tem gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. Tem gente que tem muito conhecimento e não tem entendimento. E Deus conta nesses dias, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser sábios, que nós precisamos ter sabedoria, né? Sabedoria e entendimento espirituais. Para quê? Você pergunta. Ele responde, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Hoje é um tempo em que as pessoas dizem, não importa como eu ando com Deus. Será que não? Será que verdadeiramente Deus não está preocupado com a forma que eu ando diante dEle, representando Ele, tendo um relacionamento com Ele? Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe
em tudo. Vai ter coisas que nós vamos fazer aqui que talvez não nos agrada, mas quando nós sabemos que agrada a Deus, nós vamos fazer. Vai ter coisas que você vai ter que fazer dentro da tua casa, que você vai dizer, isso não me agrada, mas quando você sabe que agrada a Ele, se diz, eu vou fazer. Coisas que nós como irmãos precisaríamos viver, e a gente diz, não, isso para mim não me agrada, mas agrada ao Senhor, cheios de conhecimento, sabedoria e entendimento, né? E Ele está dizendo ali, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ali esses homens de Lucas não pegaram nada. Jesus os honrou com uma grande pesca, né? Ali onde foi o maior fracasso, alguém diria, vai ser o lugar do maior sucesso. Só que Pedro, a partir disso, Pedro não abre um negócio, Pedro abre mão de tudo. A partir do sucesso que veio, Pedro, pensa alguém falando, olha esse aí é o cara que pegou tanto peixe, que dividiu com o barco do lado, que as redes se rompiam, né? Aí eu quero fazer parte da companhia de peixe dele, de pescado dele. Mas Pedro não abre uma peixaria, Pedro abre mão de tudo que tinha, modo de viver, para a partir de agora viver uma missão de vida. Pedro deixa um modo de vida e passa agora a ter uma missão de vida. O teu modo de vida pode te sustentar na terra, mas ele não vai deixar um legado quando você não estiver aqui. O que deixa um legado para nós e por nós é a nossa missão de vida. Ninguém nunca vai chegar na beira do caixão e dizer, nossa, conquistou tanto, né? Olha, vai dizer, ensinou tanto. Jesus falou tanto de dentro desse barco aqui, ó. Jesus bradou tanto de dentro desse barco. Quantos ensinamentos, né? Então pensa nisso. Jesus pode, além de já ter estabelecido, né, no caso deles, além de ter estabelecido o avanço, rompimento e uma nova temporada, ele pôde agora definir identidade, chamado e propósito na vida de Pedro. Pensa nisso. Você sabe qual é a sua identidade hoje? Se eu descesse daqui e te desse o microfone e dissesse quem você é, você saberia dizer? Se eu descesse daqui hoje e dissesse assim para você, qual é o teu propósito? Você saberia me dizer qual é o seu propósito? Se eu chegasse hoje com o microfone para você e dissesse, qual é o seu chamado? Quantos aqui será que hoje sabem dizer qual é a sua identidade, qual é o seu propósito e qual é o seu chamado? Ali naquele momento, através da pesca maravilhosa, Jesus não apenas estava dando avanço, rompimento, mudando a temporada, mas Ele estava dando a eles identidade, propósito e chamado. Porque Ele vai dizer no final do versículo, no final do texto que nós lemos, não tenham medo. Lembra depois que a grande pesca vem, Pedro se vê como um pecador, e Pedro se joga aos pés de Jesus. Ele cai, ele se prostra aos pés de Jesus. Eu sou pecador, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus vai dizer para ele, olha, não temas, Pedro, não temas, porque a partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens. A partir de agora eu estou mudando a tua identidade, a partir de agora eu estou estabelecendo o teu chamado, a partir de agora eu estou estabelecendo o propósito de vida que eu tenho para você. Sabe por que de tudo isso? Porque peixe pode ter até algum valor na terra, e peixe não está barato, né? Vai no mercado para você ver, na peixaria está caro, né? Mas peixe só está caro na terra, porque no céu peixe não tem valor. Peixe não tem o mesmo valor no céu que ele tem na terra. Por isso Jesus está dando ali o chamado, que eu vou fazer de você? Vou fazer de você pescador de homens. Eu tenho algo maior para você. Aqui eu estou te dando o teu destino, aqui eu estou estabelecendo a tua identidade, aqui eu estou te dando o seu chamado. Não tenha medo, não tenha medo. Afasta-te de mim, disse Pedro. E o Senhor diz, porque eu sou um homem pecador, pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas,
De agora em diante, tu pescarás homens. E aí nós terminamos exatamente aqui. O verso 11 diz assim: e levando os seus barcos para a areia, os abandonaram. No começo, eles estavam abandonando por frustração. No final, eles estão abandonando por vocação. O barco não deu certo, vou tentar fazer outra coisa. A pescaria não deu certo, vou tentar fazer outra coisa. No final eles estão dizendo: não preciso mais desses barcos, porque agora eu tenho um chamado, agora eu tenho uma vocação em Deus. Lembra que a palavra de Deus diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora não é desistência, agora é entendimento. Fica de pé, por favor. O pior dia deles se transformou no melhor. A pior pesca se tornou na melhor. Os piores pescadores de peixe se tornaram os melhores pescadores de homem. Até quando a gente vai ficar se frustrando, se desgastando e entregando tudo que tem por um modo de vida e deixando passar a nossa missão de vida? Que hoje a gente peça para o Espírito Santo nos mostrar, e eu acho lindo ali, porque não era acerca de os piores peixes, os piores pescadores que não pegaram nada, agora vão ser os melhores pescadores de homem. A carreira talvez tivesse acabado, mas o chamado estava só começando. A carreira talvez não tivesse dado certo, mas o chamado estava só começando. Eles iriam agora viver por algo maior. Eles iriam viver agora por algo que valia a pena ser vivido. Tem gente que a gente sabe que tem negócio, e o negócio é missão de vida. Então fique em paz, irmão. O que você precisa é estar estabelecido em Deus e entender o que Deus tem para você. Cada um de nós só pode falar de nós mesmos. Só que se há uma voz do Espírito hoje ecoando para todos, é essa: saia da margem, saia da margem, se afaste do que te paralisa, se afaste do que paralisa o meu propósito na tua vida, se afaste daquilo que te torna inútil, se afaste daquilo que rouba a tua utilidade, se afaste daquilo que impede que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Vamos cantar uma canção, vamos adorar, vamos cumprir a nossa